Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar a técnica de integração chamada integração de funções racionais por frações parciais ou integração por decomposição em frações parciais. Vamos resolver integrais usando a técnica de frações parciais, aprendendo junto como se faz a decomposição de uma fração racional numa soma de frações mais simples, chamadas frações parciais, para então aplicar a técnica da integração de frações parciais. Barbadinha. Tá? Então, a integração de funções racionais por frações parciais. Então, uma função q de x igual a f de x sobre g de x é racional quando f de x e g de x são polinômios. Tá? Então, se eu tenho aqui uma fração, ó, tá? Que essa fração é uma divisão aqui entre dois polinômios. Tá? Então, essa fração, que eu vou simbolizar por q de x, tá? É uma função racional, certo? Então, nesse capítulo, nós vamos estudar técnicas para integrar esses tipos de funções aqui. Tá? Mas aí, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar essas frações em soma de frações mais simples, tá? Para poder aplicar a técnica de integração que a gente já estudou antes. Porque, normalmente, essa fração que vem para a gente é complicada. Então, a gente vai decompor essa fração em uma soma de frações mais simples e daí integrar com o que a gente já estudou. Tá? Vamos ver aqui um exemplo antes. Aqui, ó. Exemplo 1. Ó. Calcular a integral de 2x menos 3 sobre x2 menos 3x mais 7 dx. Tá? Veja que isso aqui, aparentemente, tem a impressão que aqui em cima, olhando de longe assim, né, que esse 2x menos 3 é a derivada do x2 menos 3x mais 7, né? A derivada de x2 menos 3x, a derivada de x2 é 2x, de menos 3x é 13, 7 a 0. Então, aqui em cima eu tenho a derivada da de baixo. Né? Então, se a de baixo eu estou chamando de u, a de cima vai ser o du dela. Então, logo eu tenho a integral de du sobre u. E a integral de du sobre u é o logaritmo natural do modo de u mais c. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Ó? Eu tenho aqui uma integral de uma fração, uma função racional, ó, uma função escrita nessa formato aqui, ó. Tenho dois polinômios, tá? Só que aqui eu não preciso utilizar a técnica de frações parciais, tá? Porque aqui eu estou vendo que eu tenho em cima a derivada do denominador, então eu tenho du sobre u, que a gente já viu isso, é o logaritmo natural do modo de u mais c, tá? Ou seja, logaritmo natural do modo de x2 menos 3x mais 7 mais c. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado, né? Que nem sempre a função racional, eu vou usar a fração parcial. Tá? Então, a gente tem que, no início, ver se a de cima não é a derivada da de baixo. Tá? Agora, exemplo 2. Ó. Integral de 7x mais 11 sobre x2 mais x menos 6 dx. Então, essa aqui, ó, veja que se eu derivar o denominador, fica 2x mais 1. E isso eu não consigo lá em cima. Logo, aqui eu não consigo obter du sobre u. Tá? Então, essa aqui é por fração parcial. E outra coisa também, o numerador tem grau menor que o denominador. Tá? Então, para usar a técnica de fração parcial, o numerador tem que ter grau menor do que o do denominador. Tá? E a de cima não é o du da de baixo. Tá? Senão eu posso usar logaritmo natural. Certo? Então, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 7x mais 11 sobre x2 mais x menos 6 e vou decompô-la numa soma de duas frações mais simples. Ó. Claro que aqui eu já estou dando, né, pronto o resultado. Né? Quer dizer, se eu somar o 5 sobre x menos 2 com 2 sobre x mais 3, vai dar 7x mais 11 sobre x2 mais x menos 6. Vai dar aquilo ali. Tá? Então, integrar isso aqui é o mesmo que integrar esses dois aqui. Ó. Tá? Então, veja que a fração racional q de x igual a 7x mais 11 sobre x2 mais x menos 6 é a soma de duas outras frações mais simples. Essas frações simples, essas aqui, ó, são chamadas de frações parciais da fração q de x. Tá? Então, quando escrevemos que 7x mais 11 sobre x2 mais x menos 6 é igual a 5 sobre x menos 2 mais 2 sobre x mais 3, a expressão da direita da igualdade, isso aqui, ó, é chamada de soma de frações parciais, da fração que está à esquerda da igualdade. Dizemos, então, que decompomos a fração 7x mais 11 sobre x2 mais x menos 6 em frações parciais. Tá? Então, passar daqui para cá é decompor essa fração dada
em soma de frações mais simples, ou seja, parciais. Tá? Então, as frações parciais são mais fáceis de integrar. Então, para achar a integral de função racional, substituímos essa função pela soma das frações parciais e integramos cada uma delas. Então, vamos voltar ao exemplo 2 aqui. Ó, tá? Então, no exemplo 2, eu vou substituir essa fração parcial pela soma equivalente. Ó. Daí, eu vou calcular a integral de cada termo aqui. Ó. Eu tenho a integral de uma soma. Daí, a integral de cada termo aqui é logaritmo natural, porque aqui o 5 vai passar para fora, vai ficar aqui dx sobre x menos 2. Tá? Ou 1 dx. Tá? A derivada de x menos 2 é 1. Então, se o 5 passa para fora, eu vou ter 1 sobre x menos 2, o du sobre u. E aqui é a mesma coisa, se eu passar o 2 para fora, a derivada de x mais 3 é 1. Então, fica 1 sobre x mais 3, que é o du sobre u, junto com o dx. Tá? Então, eu vou ter aqui, ó, 5 logaritmo natural do modo de x menos 2, mais 2 logaritmo natural do modo de x mais 3 mais c. Tá? Então, isso aqui caiu agora, cada uma dessas caiu nesse exemplo aqui. Ó. Tá? Aqui a gente pode ajeitar se quiser. Ó. Veja que esse 5 está multiplicando logaritmo, eu posso passar para dentro do logaritmo aqui como expoente. Tá? Lembra das propriedades do logaritmo? Se eu tenho logaritmo de uma potência, o expoente passa para frente. Então, agora eu vou fazer o contrário. Eu vou passar o 5 para dentro aqui, fica expoente, e o 2 também expoente. Daí eu vou ficar com uma soma de 2 logaritmos. E a soma de 2 logaritmos é igual ao logaritmo do produto desses dois aqui. Tá? Então, aqui vai ficar assim, ó, logaritmo natural do produto de x menos 2 na quinta, né, que eu vou levar aqui, tá? E x mais 3 ao quadrado, que eu vou levar aqui o 2 lá para cima. Então, esse é o resultado da integração dessa fração, dessa função racional. Certo? Então, vamos aqui. O problema, então, consiste em encontrar as frações parciais, porque ali no exemplo eu já dei pronto, né? Tá? Então, nós temos que achar, tá? Para a gente poder, então, integrar e aí integrar cada fração parcial. Tá? Então, a técnica para integrar por fração parcial são aplicadas somente se o numerador da função racional for um polinômio de grau menor do que o grau do polinômio do denominador, que foi o que eu falei antes. Se o grau do numerador for maior do que o grau do denominador, devemos primeiramente dividir os polinômios para encontrar a fração na forma adequada. Por exemplo, ó, tá? Esse polinômio aqui, ó, x3 mais 2x2 mais 4x menos 1 sobre x2 menos 1. Tá? Veja que o grau do numerador é 3, ele é do terceiro grau, e aqui é do segundo. Tá? Então, quando o grau do numerador é maior que o grau do denominador, eu não uso fração parcial, eu primeiro divido os dois polinômios. E ao dividir esse polinômio por esse, o resultado dá tudo isso aqui. Vai ficar x mais 2 mais 5x mais 1 sobre x2 menos 1. E essa fração aqui, ó, ela é uma função racional que eu vou fazer por fração parcial. Daí essa aqui eu vou decompor em fração parcial. Tá? Então, na fração 5x mais 1 sobre x2 menos 1, o grau do numerador é menor do que o grau do denominador. Né? Então aqui, ó, o grau aqui em cima é menor. E o numerador não é o du do denominador. A derivada aqui de x2 menos 1 é 2x. E isso não tem lá. Então esta fração será decomposta em fração parcial. Certo? Então vamos resolver a integral dessa fração aqui. Tá? Então, a integral de x3 mais 2x2 mais 4x menos 1 sobre x2 menos 1 dx. Então, vamos fazer de conta que a gente não conhece esse resultado. Vamos ver como é que a gente acha esse resultado, como é que a gente divide. Então, vamos lembrar aqui a divisão, ó, tá? Dividindo os polinômios. Tá? Vou pegar o polinômio de cima, né, colocando ele do grau maior para o menor, né, em ordem aqui, e vou dividir aqui pelo denominador, que é x2 menos 1. Veja que x2 menos 1 está faltando o termo em x aqui. Então, aquele termo que sempre falta, eu completo. Tá? Seria o 0x. Tá? Então, ele fica com o polinômio completo de grau maior para o grau menor. Então, lembrando a divisão, né, para dividir os dois polinômios, eu pego o termo de maior grau daqui e divido pelo termo do maior grau daqui, que é o x2. Então, x na terceira dividido pelo x ao quadrado vai dar x. Ó. Aí, esse x eu multiplico por todos ali de cima e diminuo desse polinômio aqui, colocando os termos semelhantes embaixo de termo semelhante. Então, a x vezes x2 dá x na terceira, positivo. Mas como eu vou diminuir aqui, vai ficar menos x na terceira, embaixo do x na terceira. Por isso que é bom organizar, ordenar. X vezes 0x dá 0x ao quadrado.
Passando para cá, vou diminuir ou somar. Somar ou diminuir zero não vai mudar. Tá? Então, 0x ao quadrado. E x vezes menos 1 aqui dá menos x. E como eu vou diminuir aqui, vai ficar mais x. Menos com menos, embaixo desse x. Então, agora eu vou somar aqui, reduzir termos. Aqui dá 0. 2x2 mais 0x2 dá 2x2. 4x mais x dá 5x. E agora eu baixo menos 1. Tá? Agora eu vejo os graus. O grau daqui é igual ao grau desse aqui. Então ainda dá para dividir. Então vou dividir o 2x2, termo de maior grau, pelo x2. Então 2x2 dividido por x2 vai dar 2. Ó. E aí esse 2 eu multiplico por todos ali. 2 vezes x2 dá 2x2. E como eu vou diminuir aqui, vai ficar menos 2x2. 2 vezes 0x dá 0x. E 2 vezes menos 1 é menos 2. Como eu vou diminuir, vai ficar mais 2. E aí, reduzindo os termos aqui vai dar 0. E aqui vai ficar 5 mais 0, 5x. Menos 1 mais 2 vai dar mais 1. Tá? Bom, não tem mais nada para baixar. E o resto aqui, o grau aqui, é menor que o grau do divisor. Então, terminou a divisão. Tá? Por isso que, né, esse x3 mais 2x2 mais 4x menos 1 sobre x2 mais 1, tá? É x mais 2 mais 5x mais 1 dividido por x2 menos 1. Tá? Quer dizer, isso aqui é a parte inteira, tá? E a parte fracionária eu divido, né, o resto pelo divisor. Né? Como se a gente estivesse dividindo o número, que a gente faz assim mesmo. Né? Tá? Então, eu vou integrar então toda essa expressão da direita aqui. Tá? E ao integrar isso aqui eu vou separar. Eu vou separar para a integral de x mais 2, ó, que é fácil de integrar cada um. E esse aqui, como eu disse lá, nós vamos fazer decomposição fração parcial. Tá? Porque esse aqui não dá para integrar direto. Tá? Não é du sobre u. Certo? Então aqui, ó, como é que a gente como é que decompõe em fração parcial? Nós pegamos o denominador e achamos as raízes dele. Tá? E para achar as raízes a gente vai igualar a zero aqui. Tá? Então fica x2 igual a 1 e x igual a mais ou menos 1. Então as raízes são x mais 1 e menos 1. Então eu posso fatorar esse x2 menos 1. Tá? E como é que a gente fatora com as raízes? Eu pego a variável menos cada raiz. Então vai ficar x menos menos 1 vai ficar x mais 1. E x menos 1 mais 1 vai ficar x menos 1. Então sempre que eu vou fatorar um polinômio, eu tenho que ter as raízes e vou fazer a variável menos a raiz, vezes a variável menos a raiz e assim por diante. Tá? Então eu tenho aqui dois fatores. Então para cada um desses fatores eu vou ter uma fração parcial. Tá? Então 5x mais 1 sobre x2 menos 1 vai ter uma fração com o denominador x mais 1 e a outra com o denominador x menos 1. Tá? E o numerador, por que aqui é a? Tá? Como sempre eu vou ter aqui frações em que o numerador tem grau menor que o denominador. Tá? Como o denominador aqui tem grau 1, aqui em cima tem que ter grau 0. E grau 0 é uma constante, então por isso que eu botei uma constante A. A mesma coisa aqui, botei uma constante B. Tá? Porque eu tenho que saber quem é o A e o B aqui, ó, os numeradores. Tá? Porque esses fatores formam o denominador. Então nosso objetivo agora é achar o A e o B. Tá? Então para achar o A e o B, o que a gente vai fazer? Nós vamos somar essas duas frações aqui, ó, tirando o mínimo entre x mais 1 e x menos 1. Tá? Aí divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Ó. X mais 1, x menos 1 dividido por x mais 1 fica x menos 1 vezes A. E x mais 1, x menos 1 dividido por x menos 1 fica x mais 1 vezes B. Ó. Tá? E como x mais 1 vezes x menos 1 é a mesma coisa que x2 menos 1, na igualdade de frações eu posso cancelar esses dois. E eu vou trabalhar só com o numerador ali. Tá? Então vai ficar 5x mais 1 igual a x menos 1 mais bx mais 1. Então, nosso objetivo é achar o A e o B, para substituir aqui, ó, tá? Para substituir essas duas frações, né, dessa fração única ali. Então, existem várias técnicas para achar o A e o B aqui. A gente pode multiplicar o A aqui pelos dois de dentro, o B também, reduzir termos, né, e igualar os termos de mesmo grau. Tá? E tem uma outra técnica, que é a que eu vou usar aqui, é substituir as raízes, tá? Que a gente encontrou aqui do denominador, onde apareceu a variável. Tá? Então, vou substituir cada raiz ali e calcular, daí eu vou calcular os coeficientes A e B. Tá? Então, pegando aqui o x igual a 1, tá? A primeira raiz ali. Então, onde tiver x eu vou substituir por 1. Ó. Então, vai ficar 5 vezes 1 mais 1,
A aqui vai ficar 1 menos 1 mais B, 1 mais 1. E 1 menos 1 aqui é 0, vai anular. Tá? Então aqui vai ficar 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. E lá vai ficar 1 mais 1, 2B. Logo B é igual a 3, né? 6 dividido por 2. Certo? Agora eu vou pegar outra raiz, que é x igual a menos 1. Ó, fazendo x igual a menos 1 e substituindo lá. Então 5 vezes menos 1 mais 1 igual a A. Daí vai ficar menos 1 mais B menos 1 mais 1. Tá? E aqui que tem menos 1 mais 1 vai zerar. Ó. Tá? Daí eu vou calcular o A. Então aqui vai ficar ó, menos 5. 5 vezes menos 1 é menos 5, mais 1 é menos 4. Aqui fica menos 2A menos 2A. Tá? E o A é menos 4 dividido por menos 2. Então A é igual a 2. Tá? Então a nossa fração aqui, ó, 5x mais 1 sobre x2 menos 1, tá? Fica decomposta em 2 sobre x mais 1 mais 3 sobre x menos 1. Tá? Porque o A é 2, né, que a gente achou, tá? 2, e o B é 3, ó, que a gente achou. Tá? Fica decomposta assim. Então eu vou substituir lá em cima, ó, tá? Trazendo para cá. Tá? Então, só que como eu tenho a igualdade, eu tenho que repetir isso aqui, a integral de x mais 2, dx, mais, aí substituindo na integral das duas frações parciais. Tá? Então vamos continuar aqui. Tá? Então isso aqui eu tenho esse resultado que a gente achou, né? Repetindo o que a gente fez, isso aqui a gente já decompôs, então chegamos até aqui. Tá? Então agora eu vou calcular a integral de cada termo aqui. Então a integral de x é x2 sobre 2, a integral de 2 é 2x, e essa aqui é logaritmo natural, igual a que a gente fez antes. O 2 passa para frente, vai ficar 2 ln de x mais 1, em módulo. E aqui também fica 3 ln do módulo x menos 1 mais c. Tá? Barbadinha. Aqui pode deixar esse resultado, ou se quiser ajeitar aqui ó, esses logaritmos, aqui usando as propriedades, como a gente fez no outro exemplo, ó, o 2 passa para expoente aqui dentro, o 3 também, e aí eu vou multiplicar, ó, porque tem soma. Tá? Então aqui vai ficar x2 sobre 2 mais 2x, e aí o ln de módulo de x mais 1 elevado a 2, ó, vezes x menos 1 elevado a 3, tudo em módulo, mais c. Tá? Barbadinha. Vamos ao exemplo 4. Ó. Integral de 4x2 mais 13x menos 9 sobre x3 mais 2x2 menos 3x dx. Então vamos fazer aquele teste. Ó. O grau do numerador é menor que o grau do denominador, então não precisa dividir. E se eu derivar aqui embaixo, vai ficar 3x2 mais 4x menos 3. Não vai dar o que tem lá em cima. Então não é du sobre u. Então nós vamos usar a fração parcial. Tá? Então nós vamos achar, vamos decompor, vamos fatorar o denominador aqui. Tá? Então x3 mais 2x2 menos 3x, ó, eu estou vendo que tem o x que é fator comum. Então eu vou colocar em evidência o x. Ó. Então x3 dividido por x dá x2, 2x2 dividido por x dá 2x, e menos 3x dividido por x dá menos 3. Tá? E agora esse polinômio aqui do segundo grau, eu vou achar as raízes dele, vou decompor também. Então uma maneira é igualar a zero, né, fazer por Bhaskara aqui e achar x' e x duas linhas. Tá? Então eu vou ter aqui, ó, desse polinômio aqui dentro, uma raiz é menos 3 e outra é 1, usando Bhaskara. E essa raiz zero é daquele x ali. Ó. Tá? Porque isso aqui, ó, para achar as raízes eu teria que igualar a zero isso aqui. Então para esse produto aqui ser zero, o x pode ser zero ou isso aqui é zero. Tá? Então quando o x é zero eu tenho uma raiz. E quando isso aqui é zero, eu acho essas duas raízes. Tá? Então eu tenho 3 raízes. E para cada raiz eu vou ter um fator. Ó. Então o x3 mais 2x2 menos 3x vai ser x mais 3 vezes x menos 1. Como é que eu acho isso aqui? Sempre eu vou fazer a variável menos a raiz. Então, por que ficou só x aqui? Porque é x menos 0, ficou x. Por que aqui é x mais 3? Porque vai ser x menos 3, fica x mais 3. E aqui x menos 1. Tá? Então essa é a maneira de fatorar o polinômio. Então, como eu tenho aqui 3 fatores, nós vamos ter 3 frações parciais. Tá? Então, a nossa fração aqui, função racional, fica dividida em 3 frações parciais. Ó. Tá? E o numerador, que eu não sei quem é, eu vou chamar de ABC, porque é eles que eu tenho que achar agora. Tá? E outra coisa, como aqui a fração original, o numerador tem grau menor, cada fração parcial também, o numerador tem grau menor que o denominador. Aqui o denominador tem grau 1. Então, em cima tem que ter grau 0, e quem tem grau 0 é uma constante.
Aqui também é primeiro grau, então em cima é uma constante, aqui primeiro grau, em cima é uma constante, certo? Então vamos resolver isso aqui. Vamos tirar o mínimo aqui no segundo membro, o mínimo é x mais 3x menos 1. Aí eu divido aqui e multiplico em cima, ó, tá? X mais 3x menos 1 dividido por x, sobra x mais 3x menos 1 vezes a, que vai dar isso aqui. X mais 3x menos 1 dividido por x mais 3 fica x menos 1 vezes b. Então fica essa expressão aqui, ó. Tá? X mais 3x menos 1 dividido por x menos 1 fica x mais 3 vezes c, fica essa expressão. E como esse denominador é igual a esse, né, se eu multiplicar, eu cancelo e vou trabalhar só com o numerador lá. Ó. Tá? 4x2 mais 3x menos 9 igual a x mais 3x menos 1 mais bx menos 1 mais cx mais 3. Certo? Então agora a gente vai fazer como fez a outra. Nós vamos pegar as raízes aqui e substituir. Então fazendo x igual a 0. Ó. Onde tem x, vamos substituir por 0. Então aqui vou ter 4 vezes 0 ao quadrado, mais 13 vezes 0 menos 9. A que multiplica 0 mais 3, que multiplica 0 menos 1, mais b que multiplica 0, que multiplica 0 menos 1, mais c que multiplica 0, que multiplica 0 mais 3. Tá? Então aqui, ó, 0 vezes c aqui, vezes parênteses aqui dá 0, aqui também dá 0, vai sobrar só o termo em a aqui. Tá? E aqui também dá 0 e aqui também. Então vai ficar menos 9 aqui, e aqui vai ficar 0 mais 3 é 3, 0 menos 1 é menos 1. 3 vezes menos 1 é menos 3, vezes a dá menos 3a. E menos 9 dividido por menos 3 fica 3. Então a é igual a 3. Agora eu vou pegar outra raiz, ó, fazendo x igual a 1, pegando essa raiz. E vou substituir lá onde tem x. Ó. Tá? Então vai substituindo ali, ó, tá? Eu não vou repetir tudo, né? Vai repetindo onde tem x, ó, tá? Nessa expressão. E agora veja que onde tem 1 menos 1 vai zerar. Então aqui para o a vai zerar, tá? Aqui para o b vai zerar. Então eu vou acabar calculando o c aqui. Então o que, que vai dar no primeiro membro aqui? Ó? 4 vezes 1 é 4, mais 13 aqui dá 17. 17 menos 9 dá 8. Tá? Aqui dá 0, e aqui ó, 1 mais 3 é 4, 4 vezes 1 vezes c é 4c. E o c é 8 dividido por 4, que é 2. Tá? Então já achamos o a e o c. Agora para achar o b nós vamos usar a raiz menos 3. Ó. Tá? Fazendo x igual a menos 3, eu vou substituir aqui, tá? Nessa expressão, onde tem x eu vou substituir por menos 3. Ó. Tá? Onde tem x substitui por menos 3. E onde tem menos 3 mais 3 vai zerar. Ó. Então, para o A vai zerar e para o C também vai zerar. Vai sobrar somente o B aqui. Ó. Tá? Então, como é que fica aqui? Ó? Menos 3 ao quadrado é 9, vezes 4, 36. 13 vezes menos 3 é menos 39. 36 menos 39 é menos 3. E menos 3 com menos 9 dá menos 12. Tá? Aqui vai zerar. E aqui, ó, menos 3 com menos 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 3 dá mais 12, então fica 12b. E lá vai zerar. Logo b é menos 1, que vai ser menos 12 dividido por 12. Tá? Barbadinha, né? Então achamos o b, que é menos 1. Tá? Logo, né, a nossa fração inicial que a gente tinha aqui na integral vai estar decomposta nessas três frações parciais. Tá? Então eu vou substituir lá na integral. Ó. Tá? Então, vou calcular a integral de cada fração. Integral de 3 sobre x dx, aqui mais com menos, menos integral de 1 sobre x mais 3 dx, mais a integral de 2 sobre x menos 1. E veja que tudo aqui, ó, se eu passar o 3 para fora, vai ficar 1 sobre x. Tá? Então, vai ficar ln de x, aqui ln de x mais 3, ln de x menos 1. Direto. Tá? Então, vai ficar ó, 3 ln de x mais ln do modo de x, menos ln de x mais 3, e mais 2 ln de x menos 1 mais c. Tá, está pronto aqui. Mas a gente também, usando propriedade, já passando o 3 para expoente do x aqui, e o 2 para expoente do x menos 1. Tá? A subtração, esse aqui está subtraindo, vai dividir, e aqui que está somando, né, nós vamos multiplicar. Então o resultado final vai ficar assim. Ó. Tá? Logaritmo natural, ó, x na terceira, vezes x menos 1 ao quadrado. Aqui, ó. Dividido pelo x mais 3, que é onde está diminuindo. Tá? Barbadinho. Então, pessoal, inscreva-se no canal, deixa o seu like e deixa o seu comentário.